Olá, a paz do Senhor Jesus. Que bom que estamos de volta para mais uma reflexão bíblica. Te agradecemos pela sua audiência, o carinho da sua atenção, suas orações também. Agradecemos a Deus, então, por este momento, esta oportunidade, ainda que com tremor a tomamos, pois falar da parte dEle, fazer-lhe ouvir através desta emissora é uma grande responsabilidade. Agradecemos também ao nosso pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, pela confiança em nós depositada e cremos que, mais uma vez, Deus tenha algo a nos dizer, a nos falar e a fazer também em nossas vidas, enquanto aqui estamos meditando em sua palavra. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, ou escrito por Marcos, no capítulo 10, nós iremos ler versículos 46 e 52. Logo, nós estaremos meditando, considerando os demais versículos entre os dois, que diz: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. O versículo 52. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Mudanças em relação ao caminho. Jesus está saindo da cidade de Jericó. Ali passara momentos agradáveis, tinha sido conhecido por muitos, havia se revelado a outros que já ouviram falar dele, realizou maravilhas naquele lugar, e uma das evidências disto é que a Bíblia diz: e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Obviamente em decorrência do que ali ele havia realizado, do que ali havia ensinado, das coisas que com eles havia compartilhado. Uma grande multidão está acompanhando Jesus e seus discípulos. Junto ao caminho, ali estava um homem que, pela maneira como Marcos registra, era conhecido de todos. Lamentavelmente, conhecido por uma deficiência, porque ainda quando fala do seu nome, o escritor faz questão de identificá-lo com maior precisão, dizendo Bartimeu, o cego. Era então conhecido por uma deficiência, um problema no seu corpo, a ausência de algo tão precioso para o ser humano, a sua visão. Acrescenta, falando que era filho de Timeu, era uma forma comum, usual, entre os judeus e outros povos da região, associar sempre o nome do pai, para assim poder saber com maior precisão de quem se tratava, de quem se estava falando. Mas aqui era então Bartimeu, o cego. Ele estava assentado junto ao caminho, mendigando. No caminho ou junto ao caminho, nós temos ali um homem com uma vida limitada por uma deficiência. Também uma vida sem expectativa. Tanto é que ele estava, e pelo contexto era comum, sentado junto ao caminho, mendigando. Ele precisava daquilo, ele precisava viver desta maneira, não tinha muita expectativa, não havia uma perspectiva de uma vida melhor se não ali. Vemos ainda um homem dependente de favores, se dedicava a mendigar, vivia então como dependendo do favor, da bondade, da generosidade, que no contexto judaico era, dependendo da ocasião, não era algo complicado, mas o fato de ser dependente de favores, de uma esmola, de uma ajuda, naturalmente que isso mexe
com as entranhas de um ser humano. Ainda observamos uma vida identificada pela deficiência. Ele estava ali e era reconhecido por uma anomalia no seu corpo, a sua vida. Eu não sei, querido amigo, ouvinte, irmão em Cristo, ou você que ainda não entregou o seu caminho ao Senhor, como se encontra você junto ao caminho dessa vida. Talvez alguma dessas coisas tenha a ver com a sua vida, mas voltemo-nos ao personagem de quem Marcos está escrevendo aqui. E vejamos que ali junto ao caminho, no caminho, de repente surge a chance, a oportunidade, a ocasião que talvez de maneira remota ele pensasse um dia vivenciá-la, desfrutá-la. Talvez em suas imaginações, lembrando de milagres que Deus operara na vida de outros judeus em tempos do Antigo Testamento. Talvez, de repente, Deus pudesse levantar um profeta, lembrando-nos que faziam 400 anos, até que vem João Batista e Jesus, que não havia profeta em Israel, não havia milagres como outrora. Talvez ele imaginasse que de repente Deus levantasse um profeta, alguém que pudesse chegar e, cheio do poder de Deus, reverter aquela situação. Mas agora ele está ali junto ao caminho e no caminho vai passando Jesus. O versículo 47 diz: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ali no caminho, provavelmente preparado para mais um dia, recebendo aqui e ali uma ajuda, aqui e ali recebendo a saudação de alguém, de vez em quando alguém que de repente sentasse a prosar um pouco, conversar um pouco, acompanhá-lo ali, talvez simplesmente o dia de uma rotina. Mas naquele dia ele ouviu falar de Jesus. O ruído não era da rotina e ele com certeza procura saber o que está acontecendo e lhe disseram: é Jesus que está passando. Oh, que coisa preciosa, que coisa linda ele ouvir então Jesus. O texto não nos diz, mas de repente me vem assim a imaginação. É aquele que falaram que curou fulano, é aquele que lá dentro da cidade curou Beltrano, é aquele que falou mensagens tão poderosas da parte de Deus, é aquele Jesus, é? Sim, Bartimeu, é Jesus. Imediatamente ele começa a clamar junto ao caminho. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Jesus, ele é também a própria palavra. Ele disse um dia: eu sou o pão vivo, né, que desceu do céu. É a mensagem de Deus, é Deus falando. Ele é o Logos. Ele começou a clamar a Jesus junto ao caminho. Mas tão somente ele começa a clamar, ele foi repreendido, o versículo 48, e muitos o repreendiam junto do caminho. Ouviu falar de Jesus, começou a clamar a Jesus, foi repreendido ali, mas junto do caminho ele foi perseverante. A Bíblia nos diz que ele clamava cada vez mais. Você precisa, eu preciso entender que para chegar a Deus, para alcançar a bênção de Deus, nós precisamos muitas vezes fazer ouvido surdo a quem está ao nosso lado, porque não faltam aqueles que gostam de apagar o fogo da fé de outros, gostam de tirar o ânimo, gostam de desfocar alguém. Mas se você tem algo com Deus, se você se propôs algo diante de Deus, se você assentou no seu coração fazer algo para Deus, viver de tal maneira à luz da Bíblia para agradar a Deus, fique atento, porque você será provado.
você será testado, você será desafiado, e às vezes por pessoas que nós nem imaginamos que possam fazer aquilo, mas faz parte da nossa trajetória espiritual, faz parte do nosso convívio com Deus. E Deus permite para saber o que há realmente no nosso coração. Eu ouvi de uma pessoa, e é próxima à minha família, parente nosso, que voltou-se para Jesus, mas ao retornar do culto, havia ido com um terno muito bonito, caprichou e tal, mas ao retornar do culto, no caminho, choveu, molhou o terno, chegou em casa revoltada e disse: como pode ser isso? Eu fui para o culto e chego desse jeito, eu não vou mais não. E realmente não foi mais. Outro dia essa mesma pessoa tinha de novo regressado à igreja, mas na hora que os irmãos foram passar com a salva, ele tinha esquecido da oferta. Ele chegou em casa de novo muito revoltado. Que vergonha que eu passei! E o irmão ficou parado esperando que eu desse a oferta e eu não estava com a oferta. Nunca mais que eu vou ali, que vergonha! Meu Deus, coisas tão pequenas às vezes que as pessoas lançam mão delas para justificar a sua desistência ou simplesmente entram em depressão, em tristeza, em angústia. Não pode ser assim. Repreenderam, mas aí diz a Bíblia que ele clamava cada vez mais. Ele foi perseverante junto do caminho. E logo observamos que ele captou a atenção de Jesus. Alguns se incomodaram, pediram que ele se calasse, repreenderam-no. Mas, de repente, a pessoa a quem ele se dirigia foi atraída pelo seu clamor, chamou a sua atenção. Ah, que coisa preciosa saber que em determinado lugar, em meio a determinada situação, muitas vezes sozinho como num deserto, você conseguir captar a atenção de Deus, você conseguir que de repente Deus se dirija a você: que queres, meu servo? Estou contigo, ouvi a tua oração, ouvi o teu clamor. Pois é isso, ele captou a atenção de Jesus, porque o versículo 49 diz que Jesus parou, e ao parar, Jesus obviamente focou nele, pôs a sua atenção nele, alguns repreendendo-o para que ele deixasse de calar, como que aceitasse aquela sua situação e deixasse Jesus simplesmente ir depois de ter visitado a sua cidade, e ele continuaria assim como um mendigo, sentado à beira do caminho. Mas Jesus parou, focou nele e deu ordens a seu respeito, mandou que o buscassem. Mas a Bíblia ainda nos diz que ele ouviu uma mensagem que veio da parte de Jesus pela ordem que dera a seu respeito. No versículo 49, diz assim: e eles foram dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Nesta ocasião, eu sinto no Espírito de Deus te dizer: Jesus te chama, Jesus está te dizendo: venha, continue vindo em minha direção, eu quero algo novo em tua vida, eu vou fazer algo novo na tua vida. Não se desanime, não ponha a sua atenção nos quadros que pintaram e obrigaram você a ver sobre o seu passado, sobre os caminhos por onde você transitava, sobre as obras nas que você estava. Jesus te diz nesse momento: olha, deixa esses quadros para lá, deixa essas lembranças para lá, olha para mim, venha em minha direção, te diz o Senhor. Bartimeu imediatamente, diz o versículo 50, e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus, ou seja, deixou para trás o que viesse dificultar sua chegada a Jesus, aquilo que pudesse impedir que ele chegasse rápido aonde estava o Mestre que ele havia mandado chamar. É necessário que ali, junto ao caminho, aonde você está, não sei em qual condição, querido amigo, amiga, e que de repente Deus chamando-te a coisas que você precisa delas desprender-se para poder chegar a Jesus, faça isso.
aquela capa não sei quanto valia, não sei que valor sentimental, valor emocional, não sei o que ela representava ali em detalhes para o Bartimeu, mas o certo é que ele deixa, não importa mais, quem está me chamando é Jesus, quem parou para me atender foi Jesus, tudo que eu queria, Ele fazendo algo em mim. Então, desprenda-se de coisas que possam impedir que com liberdade você caminhe em sua direção. Desprenda-se de coisas que podem até ter o seu valor reconhecível em algum aspecto, mas que não podem valer mais do que Jesus, as obras de Jesus na tua vida, o amor de Deus para contigo. Desprenda-se e corra em sua direção, fazendo o que o salmista diz, que devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e ele tudo fará. Ainda diz ali, deleita-te também no Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Voltemo-nos para Bartimeu. Ele andou por última vez como dantes. Eu fiquei pensando dentro de mim, que passou pela cabeça do Bartimeu agora que ele ouviu dizer que Jesus estava chamando. Eu penso que enquanto ele sacode a capa e se levanta, talvez ainda ajudado por alguém, não sei, e se dirige até onde está Jesus, será que na mente deles, será que será hoje a última vez que eu andei como um invidente? Será que será meu último trajeto com a ajuda de outros? O que passou na sua cabeça? Mas quando ele chega diante de Jesus, que surpresa! Jesus pergunta, o que é que você quer que eu faça? Tem algum problema para eu resolver? Tem algo que lhe faz falta? O que é que você quer que eu faça? Que coisa tremenda! Ele ouviu a palavra tão atenciosa, uma pergunta que abriu uma porta tão larga, imediatamente, sem dúvidas, sem receios, imediatamente ele fala do porquê estava gritando, o porquê da sua persistência, o porquê, apesar da repreensão de alguns, ele continuou clamando mais ainda. Ele foi logo dizendo, mestre, que eu tenha vista, mestre, que eu tenha vista. Ele havia reconhecido a Jesus já como o Messias. Observe, Jesus, filho de Davi. Essa expressão, ela remonta, a um tempo na história de Israel, no qual Deus fez promessa a Davi que não iria faltar um filho seu sentado sobre o trono. Mas ali, e entre outras passagens, se fala do filho de Davi como o Messias que viria para salvar Israel, para abençoar a nação, para socorrer a todos os necessitados. E ele reconhece Jesus como filho de Davi, o Messias, o rei, o monarca, o rei de Israel. E agora ele está diante de Jesus. Jesus lhe faz aquela pergunta, ele, mestre, que eu tenha vista. Oh, glória ao nome de Jesus. Não podemos dirigir-nos a ele disparando ao ar para ver o que é que dele eu posso alcançar. Não, é preciso ir com o foco, bem centrado, objetivo, que desejo, principalmente na vontade dele, à luz da sua palavra, determinado, decidido. Se ele disser não, amém. É ele cuidando de nós, é ele nos protegendo, é ele vendo algo melhor do que aquilo que nós esperávamos. Mas logo nós vemos que a palavra de Jesus, tão esperada por ele, Bartimeu ouviu. Vai, a tua fé te salvou. Bartimeu havia estado junto ao caminho. Junto ao caminho, de repente ele sabe que está passando no caminho
um homem que poderia mudar a sua vida. E assim foi. Jesus mudou a vida do Bartimeu. Mas agora há um detalhe para esta parte final, versículo 52. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia a Jesus pelo caminho. No caminho, ele só pôde por muito tempo apenas estar perto, esperando quem passasse com liberdade, sem dificuldade, para ali de repente dar-lhe uma esmola. Mas agora ele vai pelo caminho seguindo a Jesus, vitorioso sobre a deficiência que o marcara, que o maltratara, que inclusive veio a ser como um estigma sobre a sua vida. Veja no versículo 46, Bartimeu, o cego. Agora ele ia pelo caminho e se alguém podia ainda lembrar daquela deficiência, teria que dizer, o ex-cego. Bartimeu, o que fora cego. Bartimeu, que foi curado. Bartimeu, que agora pode ver. Que coisa tremenda. Só pôde por muito tempo estar junto ao caminho, enquanto Jesus na cidade estava realizando maravilhas. Mas agora, junto ao caminho, surgiu a chance, a oportunidade, ele lançou mão dela e agora ele vai pelo caminho seguindo a Jesus. Como um homem vitorioso sobre a deficiência, como um homem agora cheio de esperança. A vida antes não tinha talvez sentido, não havia expectativa, não havia como projetar, programar quase nada, mas agora ele vai feliz, cheio de esperança. Quem tem Jesus tem esperança. Quem caminha com Jesus tem esperança. Quem o segue no caminho da vida tem esperança. Ainda quando pensa na morte, ele tem esperança, porque sabe que ele viverá a eternidade com Jesus, que inclusive é o caminho. Mas ainda observamos que ele vai seguindo a Jesus agora capaz, em condição de buscar a sua sobrevivência. A vida foi completamente mudada. Não era mais o cego, era um seguidor de Jesus, um testemunho vivo da manifestação da glória e do poder de Deus. Isto pode acontecer contigo, amigo, que ainda não tiveste o teu encontro pessoal com Cristo. Pode acontecer com você agora, se como Bartimeu, ouvindo falar de Jesus, começar a clamar a Ele, buscá-lo, invocá-lo. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Ele ainda te diz nesse momento, o que é que você quer que eu faça? Não duvide, corre, rende-te a Ele e diga o que há em você. Não há problema que Ele não possa resolver, não há estigma que Ele não remova, não há coisa que Ele não tenha como mudar. Se desejas, ora comigo neste momento. Pai bendito e eterno, no precioso nome de Jesus eu te peço, estende tuas mãos sobre cada um dos que te ouviram falar neste momento de reflexão. Conforme a sua realidade e necessidade, abençoa, como a Bartimeu, abençoa aquele que com fé te invoca, aquele que com fé está buscando-te e deixando sob os teus cuidados, os seus problemas, suas dificuldades. Não sei se na área da saúde, do corpo, ou na alma, ou no espírito, não sei se as finanças, não sei se problemas no lar, no casamento, mas eu sei, Senhor, que Tu ainda podes fazer com que muitos possam seguir-te no caminho da vida, feliz, vitorioso, testificando de coisas gloriosas realizadas por Ti em sua vida e ouvindo a outros testificar de quem ele foi, de quem ela foi e o que fizeste um dia em seu favor. Em o nome de Jesus oramos, Pai. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado pelo seu carinho, sua atenção. Continua orando por nossa emissora, continua pedindo a Deus que abençoe a todos os que aqui trabalham no compromisso de levar a palavra de Deus até os confins da terra. Deus te abençoe. Nosso pastor presidente lhe aguarda em uma de nossas congregações ou em nosso templo central aqui na Avenida Cruz Cabugá, número 29,
no bairro de Santo Amaro, aqui em Recife. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.